Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Amados, eu queria fazer aqui uma brincadeira hoje. Eu quero tirar uma foto de você do antes e o depois. O antes da palavra e o depois da palavra. Amém? Amado, você está com uma cara de Lampião e de Maria Bonita. Você está com uma cara daqueles que não estava afim de estar aqui. Não estava afim, pastor, eu vim, mas eu estou que nem o Joãozinho, por dentro não estou, né? Minha vontade era estar em casa, eu estou aqui porque pegaram do meu pé para mim estar. Mas foi um bom motivo, você vai sair daqui impactado em nome de Jesus essa noite, amém? Amados, eu comecei a ministrar na semana passada sobre essa nova série de mensagens, Casas de Sabedoria. Quem quer ser uma casa de sabedoria em 2020 diz amém? Estamos trabalhando 2 versículos bíblicos, né? Provérbios 9:1, Provérbios 24:3. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Com a sabedoria se edifica, se constrói a casa, e com o entendimento, com a inteligência ela se estabelece, amém? Falei na semana passada, que até fiz uma pergunta, quem gostaria que o ano de 2020 fosse um ano perfeito, amém? 7 na Bíblia, simbologia de perfeição, do perfeito, né? E a única maneira de nós termos um ano perfeito é se nós construirmos essa casa de sabedoria, amados. Não tem como, com essas colunas de sustentação de sabedoria, né? E eu falei na semana passada sobre sabedoria, que não é sabedoria de um conhecimento, de algo natural, de algo racional, mas é uma sabedoria divina, amados, amém? O que é sabedoria divina? Sabedoria divina é quando nós sabemos lidar com as situações da vida, de acordo com a palavra de Deus. É algo acima, amém? Porque eu preciso ter o conhecimento, preciso ter a sabedoria do dia a dia, até para mim, na minha área profissional, na minha área, as áreas que nós temos na nossa vida. Mas, amados, eu preciso ter uma sabedoria divina, de saber como fazer, o que fazer, nas áreas de relacionamento principalmente. E aí, você vai precisar construir, alicerçar a tua casa espiritual, para que você possa estabelecer esse fundamento, aquilo que Deus quer para você nesse ano de 2020. Falei na semana passada, que sabedoria divina é a capacidade de interpretar uma situação aos olhos de Deus. Quer dizer, sabedoria é ver como Deus vê. Repete comigo assim: sabedoria é ver como Deus vê. Amém? Também falei na semana passada que algumas das nossas orações, amados, não vão ser respondidas. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus está mais interessado em te dar sabedoria do que resolver os teus problemas através da oração. Eu até falei o porquê, porque muitas das vezes nossas orações, nossas petições, elas são egoístas, amém? A Bíblia diz pedir, pedir, mas muitas das vezes essa petição, ela está relacionada, amados, àquilo que não tem nada a ver, algo que é egoísta, algo que é criança, é infantil, e não está de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que tudo que você pedir, amados, de acordo com a vontade de Deus, crendo, você vai receber em nome de Jesus, amém? A nossa petição, ela precisa ser uma petição madura, e não tem como eu ficar aleatoriamente, ficar orando, né? Como a gente muitas das vezes, eu brinco, já falei várias vezes na igreja, às vezes nós vamos orar, amados, amém? Hoje não mais, que faz tempo que a gente tem ensinado isso e tem vivido isso. Eu já não subo mais nessa plataforma tentando encontrar Deus, eu subo com Deus. Amém? Porque, amados, eu tenho a direção, senão eu quero na oração encontrar a direção. E muitas das vezes, amados, quando você encontra a direção, acaba algo. Você já notou ou não? É igual quando você vem na igreja, amados, você precisa se preparar na sua casa, preparar o que você vai ofertar, preparar o que você vai ofertar para Deus, preparar a sua vida, porque quando você chega nesse ambiente profético, você se conecta com aquilo que os céus está, e você já começa a mover, a perceber de ordem espiritual desde o início, desde o começo do culto. E às vezes você vai encontrar Deus quando amém, amém, igreja, tchau, tchau. Nossa, agora eu senti Deus. Amém? E não é assim. É algo que você precisa estar conectado com os céus, daquilo que Ele quer fazer, né? E na semana passada falamos, através do apóstolo Tiago, ele nos ensina sobre sabedoria. Como é que eu adquiro sabedoria, pastor? Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós precisa de sabedoria, rogue a Deus, que a todos Ele dá liberalmente com grande alegria. A Bíblia diz que Deus tem prazer. A Bíblia diz que gera um sorriso nos lábios de Deus quando você pede sabedoria para Ele. Quando você está naquela sinuca de bico e fala: Deus, eu não sei o que fazer. Filho, deixa comigo, fala para mim. O que você quer que eu faça? Eu vou te direcionar, eu vou te instruir, eu vou promover o que tem que ser promovido sobre a sua vida. Eu só queria ver se você tinha humildade suficiente de rogar, de clamar, de pedir para mim aquilo que você não está vendo, aquilo que você não sabe com certeza, aquilo que você não tem convicção sobre a sua vida.
E para quantos Ele dá a sabedoria? Todos. Coloca de maneira profética assim, a mão no pessoal do teu lado e diga assim: Deus quer dar sabedoria para você. Vira para o outro lado para você também. Amados, Ele não quer fazer acepção de sabedoria. Ele quer nos intrigar, Ele quer promover, Ele quer fazer algo na minha vida agora. Ele quer ver o seu clamor, Ele quer ver você rogando, Ele quer ver você orando, Ele quer ver você intercedendo, Ele quer ver a tua humildade, dizer: eu não sei o que fazer em 2020, eu preciso de sabedoria, Senhor. É isso que Ele quer, amém? Por que Deus age dessa maneira, pastor? Por que Ele não responde a minha oração infantil? Porque Ele quer gerar maturidade em você. Amados, Ele quer isso de nós. Ele não quer mais que a gente seja alguém que professe algo, fale que nós somos tal coisa e não vivemos de acordo com aquilo que professamos ou daquilo que falamos. Amém? Isso, amados, é uma hipocrisia. Ele quer que isso seja sanado sobre a nossa vida como crente, como cristão. Amém? Então, em 2020, nós vamos precisar de muita sabedoria. Muita sabedoria para saber tratar o nosso filho, muita sabedoria para tratar a nossa esposa, muita sabedoria para tratar o nosso esposo, muita sabedoria para viver em comunidade. Amém? Vamos precisar. E se nós não começarmos a alicerçar, fundamentar, mas mais do que isso, amados, é uma coluna de sustentação. Se você não começar a colocar as colunas certas, as ferramentas corretas para sustentar essa casa de sabedoria, você vai ter problema até 2020. Vai chegar no final de 2020, alguma área da sua vida vai cair, alguma área vai ser, amém, destruída, porque você não entendeu, não foi processado naquilo que Deus queria, não ouviu aquilo que deveria ouvir e colocar em prática aquilo que deveria ser colocado, amém, em prática. Amém? E eu coloquei alguns textos, Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque a sabedoria ela é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa a sabedoria do que os rubis. Ela é mais do que você possa ambicionar. Ela não pode se comparar a nada. Vida longa de dias está na sua mão direita da sabedoria, e na esquerda a riqueza e honra. A Bíblia diz que toda pessoa sábia que se transforma nessa casa de sabedoria, ela vai ter longevidade de dias, riqueza e honra. Amém? Amados, é bíblico. Só falta a gente pegar e requerer isso e se transformar naquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos ser. Amém? A Bíblia diz também em Provérbios 3, e diz assim, e ele coloca mais um quesito dos benefícios de você ter sabedoria. Os caminhos da sabedoria, versículo 17, 3 de Provérbios, são caminhos agradáveis, e todas as suas trilhas, veredas, conduzem à paz. Ele coloca mais um elemento, ele diz assim, que se você se transformar nessa casa de sabedoria, você vai ter muita paz em 2020. E a Bíblia diz: pastor, qual que é o lucro de ter paz? A Bíblia diz que a paz é que Ele arbitra as nossas decisões. Quer dizer, toda a tua decisão correta, ela passa pelo crivo da paz, da entronização do príncipe da paz sobre a sua vida, amado. Amém? Mas isso começa com a sabedoria. Amém? Inicia-se com a sabedoria. E o último versículo que eu quero dar, eu gosto desse versículo, amados. Provérbios 24:13 diz assim, meu filho, coma mel. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: meu amado, em 2020, coma mel, fala para ele. Amém? Seja doce, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia diz o porquê que eu tenho que comer mel. Versículo 14, da mesma forma, a sabedoria é doce como mel para a sua vida, e se você a encontrar, você terá um futuro brilhante. A Bíblia diz, uau, ele diz assim, você vai ter um futuro, profetiza na vida do teu lado, diga assim, coloca na mão dele e diz, você vai ter um futuro brilhante em 2020, vira para o outro lado, você também vai ter um futuro brilhante em 2020, por encontrar a sabedoria, falar para a pessoa, amém? E a Bíblia ainda diz assim, e as suas esperanças, elas não serão frustradas. Uau! Ele diz assim, tudo que você espera, a frustração, tudo aquilo, cara, que vai vir contrário, ela vai ser aniquilada pelo simples fato de você adquirir um bem maior, chamado sabedoria. Amém? E eu quero agora começar, e por que, pastor, que eu preciso adquirir essa sabedoria, me transformar nessa casa de sabedoria, como Salomão e como Jesus, ele falou que eu deveria edificar uma casa espiritual. Jesus, ele faz um paralelo, ele diz assim, olha, o insensato constrói a casa espiritual na areia, mas o prudente, o sensato, ele constrói a sua casa espiritual na rocha. E Jesus, ele diz por 3 fatores, pelos ataques do diabo, amados, e não tem como nós fugirmos disso, amados, não há isenção
de adversidade, não há isenção de aflição, não há isenção do mundo espiritual. Você vai ser atacado, não tem jeito, amém? Mas Jesus, ele disse: se você edificar na rocha, em Cristo Jesus, essa casa, esses 3 ataques que Jesus diz, que é a chuva, o vento e a enchente, elas não vão tocar a sua vida. O vento, amados, é o vento de doutrina, a simbologia do vento de doutrina, é aquilo que quer tirar você da rocha, é aquilo que enraizou, aquilo que é básico, aquilo que eu hoje de manhã falava sobre isso. Amados, tem coisas que quer tirar você daquilo que é básico, o amor que você tem que ter pela igreja local, aquilo que é básico, o qual, de você vir à igreja, amém? Hoje tem gente no YouTube que fala: não precisa da igreja, você é a igreja. Amado, mas se você não vem à igreja, você nunca se tornará a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. O vento de doutrina, ele quer tirar você das veredas antigas, daquilo que foram fundamento, foram alicerce, para nós chegarmos até onde nós chegamos, amém? As enchentes são os ataques do mundo. As enchentes, amados, é tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, amém? Esses são os ataques do mundo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a Bíblia ainda diz, fala dos ventos, ele fala das enchentes, e ele também fala, amados, das enchentes, dos ventos e das chuvas. São os ataques daquilo que vem de cima, são aquilo que é demoníaco, são as potestades, principados que querem derrubar a nossa casa, se ela não estiver alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, amém? E eu queria colocar hoje, amados, a primeira coluna, para nós transformarmos a nossa casa em uma casa de sabedoria. Amados, é muito importante você entender aquilo que eu quero colocar hoje, porque talvez as outras ferramentas, as outras colunas de sustentação da tua casa, elas não vão segurar a sua casa, se você não compreender e viver essa primeira coluna, esse primeiro entendimento dessa primeira ferramenta. A Bíblia diz assim, que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Fala comigo, amém? Repete comigo assim: temor do Senhor. Primeira coluna de sustentação para edificarmos a nossa casa de sabedoria em 2020 é o temor do Senhor. De manhã eu falei um pouquinho, entrei na área de uma outra área, amados. Eu falei um pouquinho sobre a aparência da casa. Muitas das vezes nós damos muito mais valor à decoração interna da casa. Eu não quero entrar nesse quesito. Se quiser, dá uma olhadinha na palavra na parte da manhã, porque eu não consigo pregar tudo que eu pregar, amém? Mas eu queria colocar bem assim, já bem sucinto, aquilo que o Espírito quer falar conosco, amém? Nessa noite, com relação ao temor do Senhor, amém? Sabe por quê? Porque o Espírito falou assim, que o pessoal da noite é o pessoal mais maduro. Fala amém aí, pelo menos, né? Só para dar um desbara, que nem, né? Amém? A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Primeira coluna de sustentação para edificarmos uma casa de sabedoria em 2020, onde vai nos trazer prosperidade, paz, honra, riqueza. Todas as áreas da minha vida e da sua vida vai ser afetada. Amém? A Bíblia diz assim, amados, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, do saber, mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, repete comigo, filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe. Amados, nesses 2 versículos tem vários elementos. Aqui ele está falando do temor do Senhor, do princípio da sabedoria, fala sobre os insensatos, os loucos, mas fala também sobre ouvir a instrução do pai e não menosprezar o ensino da mãe. Primeiro, o que é ouvir a instrução do pai aqui? É ouvir Deus como pai, é ouvir Deus com coração de filho, é um relacionamento de paternidade, amados. É como se Salomão dissesse, olha, você nunca vai temer a Deus se você não se relacionar com a paternidade dele. Você nunca vai compreender, dimensionar o que é o temor do Senhor, se você não for curado da tua paternidade, ele estava dizendo. Porque você pode notar, amado, Salomão ele faz um paralelo com disciplina, ensino, correção. Provérbios 3:11, ele diz assim, ó, filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão.
Mas ele diz assim, ó, porque no versículo 12, o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Da mesma forma, essa correção, da que o pai repreende o filho a quem ele deseja todo bem. Ele está dizendo assim, olha, ouvir a instrução do pai, é você se relacionar nesse grau de paternidade com ele, de correção, de disciplina, de obediência. Hebreus 12:6, no novo pacto, ele diz assim, ó, pois o Senhor, ele disciplina quem ele ama, e ele educa todo aquele a quem ele recebe como filho. Quem é filho de Deus diz amém. Então seja bem-vindo à correção, à disciplina, ao ensino, e seja bem-vindo à paternidade de Deus, amado. Amém? E olha só que ele continua o texto, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Só que existe duas asas aqui, amados. A bênção completa, amém, está nessa segunda parte, que muitas das vezes eu não consigo compreender, porque eu tenho às vezes uma espiritualidade, eu obedeço a Deus, mas olha o que ele diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da tua. Quem é a mãe aqui? A igreja de Cristo é a mãe, é a igreja que abraça qualquer um que chega, a igreja que confia, a igreja que ama, a igreja que diz venha como você está, a igreja que você fica pecando atrás de pecado e continua, amém, confiando. A igreja é a mãe não é assim, amados, amém? O filho é uma praga, mas não, mas eu amo ele, eu tenho jeito, ele vai mudar, ele vai, amém, ele vai cair 10, 15, 20, 30 vezes o mesmo pecado, mas a mãe acredita que o filho um dia vai ser transformado. Essa é a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra, amém? Olha que interessante, o que é menosprezar o ensino da mãe? Amados, é a mãe aqui, a igreja, é ouvir. A Bíblia diz, não menospreze, não deixe de ouvir o que o Espírito diz à igreja, porque o Apocalipse 2:7 diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça o quê? O que o Espírito Santo diz às igrejas. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, você já notou que os filhos quase não ouvem a instrução da mãe? Eles não prestam muita atenção no que a mãe diz? Cutuca a pessoa lá e diz assim, você é assim, uma boa, não dá risada que ele vai saber que é você, amém, assim. Você já notou, amados, amém, que você ouve o pai, às vezes, né, eu falo 10 coisas, esse filho não me faz nada, o pai abre a boca, ele ouve o pai dele. Sabe por quê? Porque há um menosprezo com a voz da mãe, há um menosprezo com a voz da igreja, há um menosprezo porque nós temos um traço, amados, é algo de ordem espiritual. É como se dissesse assim, eu ouço, eu obedeço a Deus, mas a igreja não. Eu ouço o pai, mas a igreja não, a mãe não. A mãe eu não dou muito valor, eu não valorizo aquilo que ela fala. Amados, só que a Bíblia diz que a bênção, ela é incompleta. A Bíblia diz assim, que não adianta você ouvir a instrução do pai, e você menosprezar o ensino da mãe, a direção da igreja local. Por isso que quando você se submete à visão de uma igreja local, você está não somente, amado, sendo abençoado, mas você está ouvindo, não está menosprezando aquilo que a mãe está dizendo. Quem está entendendo dizer amém? Amém. Por isso que é algo de ordem espiritual, porque está tudo relacionado ao temor, que é o princípio, que é o início dessa construção dessa casa de sabedoria. É como se Deus estivesse dizendo, não adianta você ouvir a minha instrução, filho, mas ela é incompleta, se você não ouvir a direção de ordem profética, para a igreja a qual você está inserido, não vai adiantar, você não vai entender e não vai ser abençoado, você vai receber coisas pela metade, se você ouvir somente a instrução do pai. E quem são os loucos aqui que a Bíblia diz? Aqui tem os insensatos, os que desprezam a sabedoria, a correção, o ensino, a disciplina. São aqueles que vêm à igreja só quando tem necessidade. São os consumidores, são os espectadores da igreja. São aqueles que se acham que são filhos, mas não são. Por que eles não são, pastor? Porque eles não obedecem o pai e nem obedecem a mãe. E se obedece o pai, eles menosprezam a mãe. Quem está aqui comigo essa noite diz amém? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você compreender isso, que esse é o princípio de uma construção, de algo que vai trazer aquilo que você tanto espera, nunca mais você vai tratar a igreja da mesma maneira que você tem tratado.
E você vai mudar a tua maneira de enxergar e de ver e de vir à casa do Senhor. E vai gerar em você aquilo que gerava, amém, em Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa da mãe. Porque é na casa da mãe, cara, que tem pão. É na casa da mãe que tem refeição. É na casa da mãe que tem proteção. É na casa da mãe que tem conforto. É na casa da mãe que tem comida boa. É na casa da mãe, amados, que você pode notar. O cara, amém, ele é o homem que 50 anos de idade ele tem. Mas ele se separa. Para onde que ele vai? Para onde que ele volta? Para a casa da... É a casa da mãe. Uau. Eu amo a casa da mãe. Eu amo a casa da minha mãe. Eu amo o pai, amados. Amo também, de toda a paixão. Mas eu sei que existe um benefício. A bênção é incompleta. O temor ao Senhor é incompleto quando eu não amo a sua obra. Eu não amo aquilo que Deus deixou chamado igreja sobre a face da terra. Eu não amo, amados, quando nós estamos nesse ajuntamento. Eu não amo quando a palavra está vindo para trazer uma direção para mim. Eu não amo estar. Eu não amo ser a igreja de Cristo sobre a face da terra. Amém? Quem está entendendo diz amém. Pastor, por que não sou filho? Porque se você não obedece nem o pai nem a mãe, é porque você acha que você só tem direito, e você se isenta dos deveres e obrigação de filho. Amados, são os que ficam olhando na janela, eles não se envolvem. E por que não se envolve? Porque não teme. E por que não teme? Porque não respeita. Por que não respeita? Porque não obedece. E por que não obedece? Porque não conhece. Porque não tem relacionamento com o santo. Porque não conhece, nunca teve um encontro com Deus. Nunca entendeu quem verdadeiramente Deus era e quem realmente você e eu sou diante desse Deus tremendo. Quem está entendendo diz amém. Amados, porque não teme, porque não obedece integralmente, porque não respeita, porque não se submete à sua vontade. Eu falei de manhã, há algo no mundo espiritual que fala com a gente com relação a isso, amados. De você não pertencer, de você ser um espectador. A Bíblia fala de Mical. Mical estava na janela. Mical é a simbologia da igreja que não se envolve, da igreja que ela fica olhando para ver o que acontece. Amém? E a Bíblia diz assim, que quando Davi ele volta para buscar, ele vai buscar a arca da aliança, e ele vem celebrando ao Senhor, sacrificando, adorando. A Bíblia diz, amados, que foi uma celebração, ele expressou com abundância, amém? E a Bíblia diz que ele até perdeu uma parte da estola sacerdotal dele. Quando ela enxerga ele fala assim, seu vadio, você dançando como se fosse um vadio qualquer. Por quê? Porque quando você é um espectador, quando você está na janela, quando você não se envolve com a obra do Senhor, você não consegue enxergar como Davi enxergava, amados, a necessidade da presença, a necessidade da arca da aliança, a necessidade, amados, para governar o Israel, como ele estava enxergando. Quando você não se envolve, você não vê o prisma correto, amados, daquele que está orando, daquele que está servindo, daquele que está fazendo, daquele que está pregando, daquele que está orando, daquele que está jejuando, daquele que está pastoreando sobre a face da terra. Mas o problema não é você somente ser um espectador, mas o que gera no espectador. A Bíblia diz que Deus feriu Mical com maldição de esterilidade. A Bíblia diz que por causa de você ter falado o que falou e não ter percebido o que deveria perceber, e você não se envolver, você vai ficar estéril. Esterilidade, amados, sabe o que é? É você, amém, estar na igreja, vir à igreja e não ser a igreja. Esterilidade é você fazer e não frutificar. Esterilidade é você fazer e você não multiplicar, é você não dar fruto. É você não dar resultado divino da tua vida de ordem espiritual. Por quê? Pelo simples fato de você ser um espectador, de você olhar e não querer se envolver, ou quando se envolveu, se feriu, e por causa dessa ferida, e por causa não se deixa ser curado por essa ferida, não se deixa envolver novamente dentro de um processo, dentro de um chamado, dentro de uma vocação, daquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida. E se você, cara, continuar sendo espectador, você nunca vai entender, nunca vai conhecer o Senhor, nunca vai se relacionar com o temor a Ele, da maneira como Ele quer que eu me relacione e que você se relacione. Quem está entendendo diz amém. Amado, você quer ser abençoado em 2020? Quem quer ser abençoado diz amém. Tema a Deus, tema Ele, tema o que diz a palavra dEle, tema, com certeza Deus vai te abençoar grandemente nesse ano 2020, amém. Davi lhe faz uma pergunta, vai lá comigo, Salmos 25:12, e ele responde essa pergunta, e ele fala sobre os benefícios de nós tememos a Deus. Pastor, qual que é o lucro?
Porque crente gosta de lucro. Quem concorda diz amém, amém? Nós gostamos de, amém, 7 batidinhas na porta. Nós queremos vir na igreja buscar uma bênção. Nós queremos resultado. Nós queremos, cara, que o troço venha. A chave do carro, a chave da casa própria. A gente quer, cara, que o troço dê certo. Quem quer isso? Diz amém. Não é pecado, fica tranquilo. Mas, amados, ele diz assim que existe uma chave. E que não é da casa própria. Salmos 25, 12 diz assim. Ele faz uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele diz assim, ó: aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Primeira coisa, o benefício de você temer a Deus: você tem direção sobre a sua vida. E ele continua dizendo: a sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Tem uma tradução que diz assim, ó: eles sempre terão sucesso. De maneira profética, pega a pessoa do lado e diga assim: você vai ser bem sucedido em 2020. Desde que você se transforme numa casa de sabedoria. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos teus filhos. Quer dizer, se você teme a Deus, amados, há uma bênção geracional sobre aquele que teme a Deus. Quer dizer, não somente você vai ser abençoado, mas os seus filhos, seus netos e as próximas gerações serão abençoados. E ele continua dizendo no versículo 14: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele mostrará a sua aliança. Quer dizer, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança, amados. Ele diz assim: o segredo, a revelação é para aquele que teme. Às vezes, quem quer conhecer o coração de Deus, quem quer saber as intenções de Deus, quem quer conhecer o caráter de Deus, quem quer chegar por antecipação, saber o que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida, diz amém. Tema ao Senhor. Ele falou assim: o segredo, a revelação é para os amigos, amados. É o terceiro estágio de alguém que caminha com Deus. Primeiro estágio, discípulo. Segundo estágio, servo. De Jesus, ele aumentou o nível. Não vos chamo mais de servo, mas eu chamo de amigo. Porque o amigo sabe o que o outro amigo está fazendo. Porque você pode confessar, amados, amém, um pecado, qualquer coisa, amém, para todo mundo. Mas para todo mundo é o amigo. Você não fala para o pai, você não fala para a mãe, mas para o amigo você fala. Porque você confia. Amigo há uma confiança, amigo há uma revelação, amigo há um segredo, amigo há uma intimidade, num outro nível com Ele. Amém? Você quer isso da sua vida? Quem quer dizer amém? Tema ao Senhor, tema. O que é temer ao Senhor, pastor? É ter reverência, ter respeito à sua palavra, é obedecer, é ser submisso à sua, amém, vontade. Aonde estão os homens que temem o Senhor? Davi ele falou: é aqueles que dão uma resposta ao seu chamado, amém, aqueles que não recebem a graça de maneira vazia, dão uma resposta a ela. Temer ao Senhor é executar as suas obras, é se envolver com a obra, amém, de Deus, amém. Agora, vamos falar a parte do problema, eu quero encerrar falando da parte dos benefícios. Amados, o problema contemporâneo hoje, é que hoje é politicamente incorreto falar do temor a Deus nas igrejas, não aqui no tabernáculo, mas muita igreja não fala, amém? Em algumas igrejas são omitidas certas passagens do Antigo Testamento que são julgadas inadequadas ou até desatualizadas. E por quê, pastor? Porque apresentam Deus que eles dizem que é muito severo, é um Deus duro demais, um Deus julgador, e que não é nem amoroso e nem compreensível. Só que o problema, amados, de nós não ensinarmos as pessoas a temer a Deus nas igrejas, é que gerou uma explosão de igrejas sensíveis, que geram crentes sensíveis, que não pode ouvir uma palavra apostólica, uma palavra profética. Por quê? Porque tudo, qualquer coisa, se magoam, se ferem, e o pior, isso tem liberado uma unção, que eu falei na semana passada, a unção do Timaia no meio da igreja. Me dê motivo para ir embora, qualquer coisa que é embora da igreja, muito sensível, muito florzinho de Jesus, porque não teme a Deus, não teme. Ele trata as coisas espirituais de qualquer jeito, é o insensato, é o louco, é aquele que, cara, amém, faz de qualquer jeito, vem à igreja quando quer, quando acha que não tem nada para fazer, vou à igreja hoje, não tem nada para fazer mesmo, vou para a igreja. É aquele que não entende, amados, o que gera, o que move, o que promove, o testemunho que é dado nos céus.
E qualquer coisa cai fora. Estou fora, cara. Meu Deus, fui naquela tabernáculo da Davi. Meu irmão olhou o cara feio, não vou mais. Qualquer coisa é motivo para sair, qualquer coisa é motivo para não estar. Amados, e daí tem se pregado um evangelho atraente, um evangelho atrativo, um evangelho romanceado. Só que é um evangelho humanista, é um evangelho antropocêntrico. E o problema é que esse evangelho atraente atrai os incrédulos, amados, com resposta atraente, atrai os crentes com resposta atraente, no lugar da verdade libertadora, no lugar da sã doutrina. Pastor, qual que é o problema disso? Vou te dizer o problema disso. O problema desse evangelho atraente, romanceado, é que ele não transforma. E o evangelho que não transforma não é o evangelho de Cristo, amado. Porque não dá para você professar algo que aquilo que você não vive. Cara, eu entendo que tem pessoas que têm o seu espaço, têm o seu tempo, têm o seu ritmo. Mas, amados, não dá para você viver em ritmo de festa a vida toda como crente. Ritmo é ritmo de festa. Tem nego que faz mais de um mês que não vem à igreja e acha que a chama vai continuar acesa no seu coração. Não vai. Davi falou isso, é na igreja. Senhor, eu te peço algo, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque é o lugar de proteção, de guarnição, é o lugar de direção para a minha vida. Ele entendia, amados, ele era rei, ele não era qualquer um, amados. Talvez a gente não possa dimensionar quem Davi era, de maneira econômica, de maneira filosófica, de maneira de autoridade, mas ele tinha um coração segundo o coração do Senhor, e ele entendia, amados, de algo que talvez nós não estamos compreendendo, e é um evangelho pregado que não é o evangelho de Cristo. Por quê? Porque onde se prega o falso evangelho, vai haver falsa conversão. Amados, onde se prega o falso evangelho, o resultado são as falsas conversões. O problema desse evangelho atraente é que não nos leva a temer o Senhor, que é o princípio, a primeira coluna, para que venha sustentar a nossa casa de sabedoria. Eu preciso entender que, embora o evangelho, ele traga, amados, uma coroa no fim, e é real, da nossa carreira, ele traz uma cruz no meio do caminho. Tudo que nós vamos chegar no produto final tem que passar pela cruz, amados. E a cruz é renúncia, a cruz é abnegação. Agora eu quero o produto final sem passar pelo processo. Nunca será. O problema é que esse evangelho, esse falso evangelho, deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Mas o verdadeiro evangelho, ele deixa as pessoas orgulhosas daquilo que Jesus faz. Quando eu pergunto para ela, como que você chegou onde você chegou e você adquiriu o que você adquiriu? Eu não sei. Eu sei quem fez. Eu sei quem está no comando. Eu sei quem é o governo. Eu sei quem é a autoridade mor sobre a minha vida. Amados, o falso evangelho, ele faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que ele é ovelha, mas ele continua rolando na lama. O porco que acha que é ovelha e continua na lamaçal do pecado. É uma ilusão, cara, que nós vamos continuar pecando, e nos achando que somos filhos. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é justiça, cara. Ele me ama, sim, vai continuar te amando, mas Ele vai continuar dizendo que o Espírito Santo vai te trazer a conotação e o entendimento do pecado, da justiça e do juízo. Quem está entendendo essa noite a palavra diz amém. Qual que é o verdadeiro evangelho, pastor? É aquele que nos leva a temer a Deus, nesse nível. É o cristocêntrico, não o antropocêntrico. Quer dizer, Jesus é o centro de todas as coisas e não nós. É dele, por ele, para ele sempre serão todas as coisas. Nunca se tratou de nós, amados. Nós que lutamos de algo para nós. Mas se nós continuarmos focando e priorizando nós nunca vamos entender quem Ele é.
E nunca vamos se relacionar com o Senhor, com o Santo, com aquele, amados, que quer nos dar tantas coisas, quer produzir tantas coisas na minha vida, nessa vida desse 2020. Agora eu preciso desfocar, amados, de mim, do eu, do meu ego, das minhas coisas, da minha família, do meu, tudo que é meu, e começar a entender quem Ele é, que é para Ele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Eu preciso entender que Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptar as pessoas, amados. Agora pega aí, Ele muda as pessoas para fazê-las caber no seu Evangelho. Deus, Ele não muda o seu Evangelho. O Evangelho é o mesmo, amados. O Evangelho, ele se trata também de mudança, de transformação de vida, de novidade de vida. Deus, Ele não muda o seu Evangelho, Ele não vai adaptar a tua teologia, Ele vai transformar a sua vida, e você vai ser inserido no seu Evangelho. Senão nós estamos fora. E aí a gente vai comer das migalhas que vão cair da mesa. Vamos achar que algumas coisas vão ocorrer e não vão acontecer. Porque vivemos nos remoendo. Estamos, cara, amém, que nem o porco, cara. Amém? Nós queremos, amém, pisando em pérolas. Estamos nos lavando do quê? Do pecado. Porque o pecado, o que é o pecado? É eu errar o alvo. Quer dizer, é quando eu não entendo que eu tenho um propósito, eu erro, cara, na minha caminhada, eu não faço naquilo que eu fui vocacionado, eu não me responsabilizo por aquilo que Deus tem me chamado. Mas graças a Deus não tem ninguém aqui no tabernáculo de Davi assim. É um bom lugar para você falar amém. Senão eu vou achar que você está em pecado. Senão eu vou achar que você não orou esse final de ano. Eu vou achar que você, amém, não é crente. Eu vou achar que você não é filho. Eu vou achar que você nunca teve encontro com Deus. Eu vou achar que você não sabe quem é Deus. Eu vou achar que você nunca temeu a Deus. Eu estou achando, mas fica tranquilo, não é Deus, eu. Eu vou tomar uma água, que agora você olhou com cara feia. Quem está aqui essa noite, amém? Eu vim hoje, amados, eu não vim como pastor essa noite, amém? Eu vim como apóstolo profeta essa noite, amém? A palavra é um pouco mais estranha, assim, né? Dá vontade de carpir o trecho. Mas Deus fica com vergonha. Mas se eu levantar agora, os caras, ih, cara, se eu sair fora agora, os caras vão achar que eu sou porco, né, cara? Alguma coisa, esse negócio que o pastor está falando, eles vão achar que eu estou tudo sujo. Sei lá. Quem está entendendo essa mensagem essa noite diz amém. Amados, preste bem atenção. O cristão que não sofre aflições nesse mundo, não está vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho não isenta você de aflições. Agora ele diz assim, se você entronizar Cristo dentro da sua vida, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Mas ele diz assim, a aflição vai acontecer. No mundo tereis o quê? Da onde que a Bíblia diz que você vai ter isenção? Que você recebe uma carteirinha, isento. Não, você vai sofrer aflição. Porque a aflição ela é boa, porque ela está ligada à provação. E ela vai ver o que está dentro do seu coração. Se ela quer mostrar se aquilo que você fala, que aquilo que você está, amém, dizendo, pregando, condiz com aquilo que você está, cara, fazendo. Ela não é ruim. Mas ela vai expressar a realidade na sua vida. Eu vi uma frase, eu já estou encerrando, fica tranquilo, amém? Quem quer que eu termine a mensagem, diz amém? Tá ruim demais, né, Júnior? Ainda bem que nós tiramos o fé, né, Júnior? Senão... Eu vi uma frase, que ela não está de toda errada, mas ela é uma frase romanceada, e eu queria parafrasear ela, na verdade eu queria complementar ela, porque ela soa, amados, amém? Com uma coisa assim, essa é a igreja. Cara, nós estamos numa onda do Satanás, cara, infelizmente a gente tem visto. Tem uns pregador, cara, amém? Hoje até falei um pouquinho, não quero que você leve a mal, mas tem uns coaching, cara, e o coaching, cara, não estou falando mal de coaching, eu só estou falando, cara, de gente, de pastor que tem feito curso de coaching, cara, e trazendo o homem para o centro. Gente que fica, cara, não vou falar o nome desses caras,
mas que fica às vezes meio pregando e todo mundo, cara, ele pega o cara pela alma. Esses dias tinha um que falava assim, porque você pode, você consegue. Não, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E daí parece uma confissão positiva, cara. Daí parece algo assim, você tem que ter uma confissão positiva, porque você tem que ter uma mente positiva. Não, você tem que ter a mente de Cristo. Amados, e começa a confundir a nossa geração. E essa frase foi uma frase, quando eu li ela primeiro, eu falei, é isso. Depois eu fiquei pensando, não é só isso não. A frase diz assim, que o verdadeiro evangelho é sobre um noivo apaixonado por uma noiva, que o trai todos os dias, mas o seu amor continua o mesmo. Muito linda, amados. Nossa, tocou minha alma na hora, eu até chorei, até uma lágrima caiu na hora. Cara, que frase, isso aqui é verdade que ele está dizendo. Mas não é só isso. Amados, o amor de Deus continua o mesmo, porque o seu amor é incondicional, mas as nossas atitudes continuam tendo consequência. Por quê? Porque de Deus não se zomba, de Deus se teme. E tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Amados, é muito bonito nós falarmos desse amor de Deus incondicional. É maravilhoso, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Pastor, mas Deus é amor, sim, mas Ele é justiça. E você acha que você vai continuar no pecado, se lavando de pecado, como um porco, e você acha, amados, que você vai voltar na mesma posição? Não vai. Você vai ter que ser processado de novo, até que o temor de Deus seja gerido dentro de você, e você entender quem é Deus porque Ele é santo, e quem você é perante Ele. Vocês estão comigo essa noite? Eu queria pregar essa mensagem em algumas igrejas por aí. Com certeza nunca mais me convidariam. Com certeza, mas eu não teria problema nenhum. Eu tenho lido a Bíblia, eu fiz um propósito, falei que esse ano eu vou ler 3 vezes a Bíblia, né? 3 versões diferentes. Amados, quando eu olho para Jeremias, quando eu olho para Ezequiel, quando eu olho os profetas, cara, o que é isso, cara? Ainda os caras têm a pachorra de falar, mas Jeremias era profeta chorão. Puxa, o que o cara passou, amados? O que o cara passou, meu amigo? Ninguém ouviu o cara. Era como se eu estivesse ele pregando aqui hoje, amados, falando, amados, pecado, amados, não faça isso, cara. No outro dia ele pregava a mesma coisa, no outro dia pregava, ninguém ouvia, amados. E ainda se levantava profetas no meio da igreja, para agradar o coração do rei, porque o rei tinha profetas para agradar o seu ego, e profetizava contrário daquilo que era a vontade de Deus, cara. E é o que está acontecendo na igreja. Levantou-se uma leva de profetas que fala o que a igreja quer ouvir, o que a igreja quer ouvir, mas não o que Deus quer nos dizer. Amados, tem gerado nada, 40 e poucos milhões de evangélicos no Brasil. E cadê as áreas da sociedade, amados? A sua influência é mínima. Porque nós pegamos o evangelho e adaptamos uma teologia, cara. E o problema, amados, sabe o que é? Que o evangelho atraente, aquilo que você atrai as pessoas, é aquilo que você vai alimentar as pessoas no decorrer da sua caminhada. Você pode notar, se a minha igreja é uma igreja de teologia da prosperidade, eu só prego de dinheiro, vamos fazer campanha, faça isso, traga o teu tudo, faça o teu tudo, eu vou ter que alimentar você para o resto da vida. O dia que eu mudar a minha teologia, você sai dessa igreja, porque não condiz com a tua teologia, mas você não quer saber da teologia do Senhor. Amados, nós precisamos parar com as adaptações, com as gambiarras teológicas, e viver o verdadeiro evangelho. Vocês estão comigo essa noite? Eu sei que você está pensando, mas aquele irmão não está aqui bem hoje. Filha da mãe. Mas olha para a pessoa, diga assim, essa mensagem não é para você, fala para ele. Essa mensagem é para mim essa noite. Por isso nós vamos precisar parar de adulterar o evangelho de Cristo, senão nós nunca vamos aprender a temer a Deus. Amém? Amém? Eu quero sim colocar Moisés. Amados, interessante, Moisés, quando ele se preparava para adentrar na terra da promessa, era o último fôlego dele
para ele trazer como autoridade o povo de Israel. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 31:12, olha lá, a última instrução de Moisés: reúne o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e não somente temam, e tenham cuidado de colocar em prática as palavras dessa lei. Eu perguntava por que Moisés falou sobre temer a Deus como última instrução para adentrar na terra da promessa. Porque Moisés acreditava que o temor genuíno a Deus era o maior legado que ele poderia deixar para aquela geração que ia adentrar na promessa, amados. Moisés, ele falou assim: olha, tudo que aconteceu, tudo que moveu, tudo que promoveu, mas eu quero dizer uma coisa para você, povo, eu quero dizer para vocês, criança, eu quero dizer para você, adolescente, eu quero dizer para você, jovem: temam a Deus, porque se você não temer, tudo aquilo que você vai adentrar na promessa não vai ter significado. Talvez essa bênção da promessa se transforme em maldição para a sua vida, porque você nunca vai ter, não teve um relacionamento com Ele diferente. Amém? E eu quero encerrar. A pergunta para nós hoje: quais são os benefícios de nós temermos a Deus? Amados, quem deseja orientação sobre um problema específico que você está enfrentando, ou uma direção para 2020, diz amém. Tema o Senhor. Salmos 25:12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O segredo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Outro benefício: quem deseja ter proteção contra os seus inimigos em 2020, tema o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34:7. Outro benefício de temer a Deus: quem quer ter uma vida mais longa sobre a face da terra, longos dias abençoados, diz amém. Tema o Senhor. Provérbios 10:27, o temor do Senhor aumenta, prolonga os dias da tua existência. Quem quer manter-se longe da tentação em 2020, quem quer se manter longe do pecado em 2020, diz amém. Temam o Senhor, pelo temor do Senhor. Provérbios 16:6, os homens se desviam do mal. Quem quer ter uma qualidade de vida melhor daquilo que você também tem até agora, nesse ano 2020, diz amém. Temam o Senhor, o galardão, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quem quer ter vida, segurança e proteção contra todo mal em 2020, diz amém. Tema o Senhor. Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz a vida, dá segurança e proteção contra o mal. E a Bíblia diz assim em Jó 28:28, e ele disse aos seres humanos: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Para ser sábio é preciso temer respeitosamente ao Senhor, e para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Amados, nós nunca vamos construir uma casa de sabedoria se nós não aprendemos a temer a Deus. Amém? Essa palavra aqui, você tinha que deixar 50 no altar para mim hoje. Estou falando. 50 é pouco, mas eu sei que isso está duro, porque você gastou tudo, né, que foi para a praia. Então é por isso que Salomão, ele começa essa relação de sabedoria com o princípio, é fundamental, o temor do Senhor. Amados, olha que interessante, a palavra hebraica, né, para aqui princípio de sabedoria, diz assim, ó, é o mais alto, é o topo, é a origem. Ele diz assim, ó, a origem de toda sabedoria, ele está dizendo assim, ó, é o temor do Senhor. Ele estava falando. Eu fiz uma frase, que essa frase eu quero colocar na minha vida, é daquelas de pôr na geladeira lá, tá? Temer a Deus é ao mesmo tempo a causa e o resultado de todo verdadeiro sucesso na vida. Vou falar de novo. Temer a Deus é ao mesmo tempo a causa e o resultado de todo verdadeiro sucesso na vida. Amém? Quando você vê uma pessoa que chegou onde ele chegou, e você vê que ela não negociou a sua vida espiritual,
onde ela chegou, que não foi somente uma capacitação, sabedoria de ordem natural, de conhecimento, mas onde ela chegou, e ela continua humilde, ela continua sendo uma pessoa, sendo usada na sua vocação, no seu chamado, no seu propósito, ela continua priorizando a obra de Deus. Amados, esse sucesso é produto da sabedoria, dela ter se transformado em uma casa de sabedoria. E eu quero encerrar. O que significa temer a Deus para mim? Amados, o temor de Deus implica em reverenciar a Deus pela sua santidade. Semana passada, eu falei um pouquinho das Crônicas de Nárnia aqui. Eu fui buscar no livro, amém? Porque o filme não ia assistir para me achar. Mas, amados, olha só esse trecho aqui do livro. Ele está exatamente como estava no filme, amém? E a gente sabe que Aslan, ele tipifica Jesus Cristo. Quem sabe que o leão, Aslan, ele tipifica Jesus Cristo? Diz amém? Amém? E olha só interessante, eles estão conversando entre os castores ali, e Lucy, né? E olha lá, a parte ele diz assim: disse Susan, eu pensava que ele era um homem, falando de Aslan, falando do leão. Ele é inofensivo? Ela pergunta. Eu sinto-me um pouco nervosa por encontrar um leão. Você deve mesmo, queridinha, e não se engane, disse a senhora Castor. Se há alguém que pode aparecer diante de Aslan, sem que tremam os seus joelhos, ou ele é muito corajoso, ou ele é apenas um tolo. Então, ele não é inofensível? Perguntou Lucy. Inofensível? Disse o senhor Castor. Você não ouviu o que a senhora Castor disse? Quem falou alguma coisa sobre inofensível? Claro que ele não é inofensível, mas ele é bom. Mas ele é o rei. Ouçam o que eu lhe estou dizendo. Sabe, amados, repita comigo assim: Deus é bom, mas também é o rei. E essa percepção de quem ele é, deveria trazer nos nossos joelhos, fazer os nossos joelhos tremerem, amados, quando nós pensamos em comparecer diante dele. Sabe, a Bíblia diz assim, Filipenses 2,12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz assim: o que é temor e tremor? Aponta para uma atitude de respeito, de grande respeito, de reverência diante de Deus, por aquilo que ele representa na minha vida e na sua vida. É a noção exata de quem Deus é. É isso que Paulo está dizendo. O problema, amados, é que existem algumas pessoas bem intencionadas, mas equivocadas. Quando elas querem limitar o significado da palavra temor. Tem pessoas que dizem assim: temor é respeito. Faz parte, mas não é só isso. Amados, respeito, ela é uma palavra negociável. Por quê? Porque eu posso respeitar, mas eu posso não concordar. Eu respeito a tua opinião, mas eu não. Temor não é só isso. Deus, amados, não quer que nós tenhamos temor a Ele. Ele quer algo muito maior. Ele quer que nós tenhamos medo dEle. E é interessante, amados, que quando você olha a palavra hebraica de temor a Deus, é irá no hebraico. Significa exatamente, temer a Deus significa ter medo de Deus. E aí eu consigo entender o que Provérbios 9,10 diz assim, veja que Salomão, ele liga o temor à santidade de Deus. Ele diz assim, Provérbios 9,10: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O conhecimento, a pergunta é: será que nós conhecemos o santo? Porque se nós o conhecemos, nós o tememos. Quem está entendendo diz amém. E eu quero encerrar. Santo é uma daquelas palavras religiosas, né? Tão usadas, mas tão não compreendida. É que mais ou menos diz assim, o fato de Deus ser santo, amados, é porque Ele é distinto, Ele é diferente de nós. Um exemplo: Ele é justo, nós somos pecadores. Ele é eterno, nós somos temporais. Ele é onisciente, nós somos limitados no nosso entendimento. Por isso, quando o profeta Isaías, ele chega diante dele, amém? O profeta Isaías teve um temor. Ele olha para o Senhor
E o temor gera, esse verdadeiro temor, verdadeiro medo. E a Bíblia diz assim, ó, quando ele teve essa visão da majestade de Deus nos céus, ele ouviu um cântico dos anjos, Isaías 6,3, que dizia assim, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E no versículo 5 a Bíblia diz que ele cai no chão e ele grita, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele se encontrou com Deus e com a sua santidade, ele se encontrou com o temor do Senhor, e gerou medo, e ele viu exatamente quem ele era, e ele compreendeu que Deus era santo, e ele compreendeu que santidade é uma das coisas, a reverência a essa santidade, é um dos princípios, para nós tememos ao Deus, tememos ao Senhor, que é a primeira coluna dessa casa de sabedoria. Amém? Amados, o Espírito Santo falava assim para mim, eu quero ser bem fiel ao que ele falou para mim. Existe um enorme abismo entre Deus Santo e nós. Quem concorda diz amém? Mas graças a Deus, nós podemos atravessar esse abismo por uma ponte, que é a cruz de Jesus Cristo. Ele é o elo de ligação. Mas para isso eu preciso desenvolver esse temor a Deus, que é o resultado da percepção da sua santidade. Por isso que quando Pedro diz lá, 1 Pedro 1,15, diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a tua maneira de viver. Por quê? Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ser santo como ele é santo, é uma resposta daqueles que temem a Deus, daqueles que estão edificando uma casa de sabedoria. São aqueles que estão construindo com o primeiro princípio, a primeira coluna de sustentação, chamada temor do Senhor. E através dessa temor do Senhor, nós vamos conseguir colocar as outras colunas, amados, de sustentação, para nos transformarmos nessa casa de sabedoria. E para que nós possamos viver e ser beneficiado com as bênçãos que Ele quer liberar. Riqueza, honra, vida, longevidade de vida, paz, prosperidade. Eu sei o plano que eu tenho para vós. Eu tenho um plano de prosperidade para a sua vida. Só vai depender de você, amados, temer a Deus nesse nível, para que você possa compreender aquilo que Ele tem como chamado, como vocação, como propósito, estabelecido antes da fundação do mundo para você. E se você entender isso, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai se relacionar com a igreja local de qualquer maneira, de qualquer forma. Nunca mais você vai se relacionar com os membros dessa igreja de qualquer maneira e de qualquer forma. Nunca mais você vai se relacionar com a sua vida de qualquer maneira e de qualquer forma. Você recebe essa palavra? Eu queria que você desse a maior salva de palmas para Ele. É para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, amados. Amém? Ele é o santo, 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 o Senhor dos exércitos. Ele é o santo. Ele é o santo. Se trata dele. Se trata dele, amados. É dele, por ele, para ele. É ele, amados. Eu vi o Senhor assentado no alto do sublime trono. E quando eu vi o Santo de Israel. Eu tremi. As minhas pernas tremeram, porque eu vi o quanto Ele era santo e quanto eu era pecador. Do seu trono saiu como uma cola, como uma tenaz, uma brasa viva, queimou os meus lábios e trouxe transformação na minha vida. E eu entendi que ainda por mais justo que eu seria, os meus atos de justiça era como trapo de imundícia perto dele. E eu compreendi, amados, em humildade de coração, quem Ele era e quem eu era diante dele. E eu entendi que eu sou um pecador, amados, que é amado incondicionalmente por um Deus, mas que entende que Deus é amor, mas que Ele é justo. Deus é amor, mas Ele continua sendo fogo consumidor.
E que Ele precisa que uma geração se levante, amados. Uma geração apostólica, uma geração profética, uma geração que diga não ao pecado, uma geração que diga: olha, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu vou me separar em santidade, para ser usado por esse Deus Santo. Uma geração, amados, que vai se posicionar e vai se transformar numa casa de sabedoria. Uma geração que vai amadurecer, uma geração que vai crescer, uma geração que vai ser curada para servir ao Senhor no seu propósito. É essa geração que Deus está levantando, amados. Amém? Cante conosco então.